Nossa aula virtual já vai começar. Parece estar tão longe, mas estou tão pertinho. Através dessa telinha te dou muito carinho. Tralalalala, tralalalala. Nossa aula virtual já vai começar. Parece estar tão longe, mas estou tão pertinho. Através dessa telinha te dou muito carinho. Nossa acolhida de hoje será com a leitura de uma fábula, A Cabra e o Burro. Vocês já conhecem? Bora lá, né? Uma cabra e um burro viviam na mesma fazenda. A cabra fingia ser amiga do burro, mas tinha inveja porque o burro recebia mais ração do que ela. Cheia de falsidade, disse: Nossa, amigo burro, como a sua vida é difícil, não é? Você está sempre carregando peso, quer descansar, se jogue no poço e finja que caiu. Enquanto não lhe encontram, você vai descansando. Achando que aquele era um bom conselho, o burro fez como a cabra dissera. Jogou-se de propósito no poço, mas acabou quebrando vários ossos. Ao encontrá-lo, seu dono chamou um veterinário que disse: ele poderá se restabelecer se tomar um chá de pulmão de cabra. A cabra foi sacrificada e o burro foi curado. Moral da história: quem planeja contra o próximo atrai o mal para si mesmo. Hoje nós iremos estudar sobre retas perpendiculares. Vocês já ouviram falar? Ouviram, né? Mas antes nós iremos revisar alguns tópicos importantes, como por exemplo, segmentos de reta, semi-reta e reta. Vocês sabem diferenciá-los? E aí, vamos revisar um pouquinho? Segmentos de reta nada mais é do que o caminho mais curto entre dois pontos, que nesse caso entre o ponto A e B. E como que a gente representa? A gente utiliza os dois pontos, tá? E coloca o tracinho em cima. Eu posso pegar AB com o tracinho em cima ou BA, tá? Porque aí o importante é ter começo e fim. Aí isso é um segmento de reta. Já a semi-reta é o seguinte: tem que ter um ponto inicial, passar em outro ponto, mas seguir adiante. E infinito para um sentido. Como a gente tem aqui, ó, começou no ponto C, passa no ponto D e vai infinito para esse lado, tá? Então, como que eu represento? Coloco CD e a setinha indo infinita para um lado, o lado que ele tá indo, ó, passando no D, tá certo? Então, isso é uma semi-reta. E reta, o que é? Reta é quando vai infinito para os dois sentidos. Pode passar até entre alguns pontos, mas ela continua, ó, para os dois sentidos. Então, como que eu represento? Posso colocar duas letrinhas, EF, e, no caso, a reta em cima, ó, o desenho, tá? Indo infinito para os dois sentidos. Ou então, também, eu posso ver retas representadas assim, ó. Apenas com uma letrinha minúscula, tá? Isso também pode ser considerada uma reta. Entenderam direitinho? Agora a gente sabe, né? Diferenciar e também representá-los. Agora vamos aqui relembrar o que seria retas paralelas e retas concorrentes. Olha só, eu tenho aqui as ilustrações. Reta paralela, elas estão no mesmo plano, tá? Mas elas não têm nenhum ponto em comum. Ou seja, elas não se cruzam em nenhum momento. Outro detalhe é que ela tem que ter a mesma distância aqui e aqui. Porque lembra que eu falei que se eu tiver o desenho de duas retas dessa forma, olha só, elas não estão se cruzando. Mas se a gente observar, essa distância é diferente dessa. Então, como elas são infinitas, elas vão continuar, né? E em algum momento, nesse caso, elas irão se cruzar. Ó, vão até quando se cruzam. Então, nesse caso, ela não seria paralela, porque ela não tem a mesma distância. Em algum momento, elas irão se cruzar, tá? Vai fechando, fechando, porque vai infinito, e se cruza. Nesse caso, seria aqui uma reta concorrente, tá? Então, retas concorrentes estão também no mesmo plano, mas tem um ponto em comum, como a gente vê aqui, ó. Elas se cruzando e tem um ponto P em comum. E nesse caso também seria reta concorrente, como eu já expliquei,
em algum momento elas irão se cruzar e vão ter um ponto em comum também. Então, nesse caso, seria retas concorrentes. Mas, tia, o que seria retas perpendiculares, então? Lembra que a gente estudou o que seria ângulo reto? Então, nós iremos utilizar também. Vamos analisar aqui, ó. Quando eu tenho retas concorrentes, eu tenho formação de ângulo. Vocês concordam comigo? Porque na paralela não tem ângulos aqui. E aqui eu tenho, ó. Sempre quando elas forem concorrentes, eu consigo ter formação de ângulo. Nesse caso, ó, nessas partes aqui, ó. Tá certo? Só que ela vai ser considerada retas perpendiculares quando forem concorrentes, mas além disso, além delas se cruzar, elas têm que formarem ângulos retos. Que lembra aí o que seria ângulo reto? Quando eu tenho aquele ângulo, né, do tamanho do meu quadradinho perfeito. Vamos ver aqui, ó, eu tenho duas retas, tá? Que se cruzam, nesse caso são retas concorrentes e também perpendicular, porque na sua abertura eu consigo fazer o meu quadradinho perfeito, que nesse caso seria 4 ângulos retos. Então, quando forem concorrentes, que tem aberturas formando 4 ângulos retos, como nesse caso, elas são chamadas retas perpendiculares. Nesse aqui, eu tenho retas perpendiculares? Não, elas são concorrentes porque se cruzam, mas sua abertura não forma ângulos, não temos aí 4 ângulos retos, né? Nós temos outros tipos de ângulos, como a gente já viu. Nesse caso, ele não pode ser considerada retas perpendiculares, somente nesse aqui. Mas vamos praticar um pouquinho para nós entendermos melhor. Temos aqui algumas representações de retas, para que nós possamos analisar se elas são retas paralelas, retas concorrentes perpendiculares ou retas concorrentes não perpendiculares. Então, preste atenção para você saber diferenciar, tá certo? Então, vamos iniciar com essas daqui, ó. Eu tenho duas retas que se cruzam, tá? Então, quando se cruzam, elas são o quê? Retas concorrentes. Então, a gente já pode dizer que elas são retas concorrentes, tá? Mas será que elas são perpendiculares também? O que são retas perpendiculares? É quando se cruzam e nas suas aberturas aqui, elas formam ângulos retos. Que nesse caso, ó, temos sim, né? Eu consigo fazer 4 ângulos retos. Então, elas são concorrentes perpendiculares, tá? Então, é considerada as duas concorrentes e, além disso, elas também são perpendiculares porque nós temos a formação de 4 ângulos retos. Vamos analisar essa agora, ó. Duas retas também que se cruzam, também, nesse caso, são retas concorrentes, mas será se elas são perpendiculares também? Olha, essa abertura, ó, forma ângulos, mas que são diferentes do meu ângulo reto. São outros tipos de ângulo, né? Eu tenho 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Então, aqui são retas concorrentes não perpendiculares, tá? Não perpendiculares, tá certo? Vamos analisar essas duas, ó. Elas se cruzam? Não. Tem a mesma distância? Sim. Então, elas são consideradas retas paralelas. Quando elas são paralelas, tem como ser perpendicular? Não, porque ela não tem formação de ângulo, porque elas não se cruzam, tá certo? Vamos analisar essa, ó. Duas retas que se cruzam, então elas são retas concorrentes. Agora vamos analisar se são perpendiculares ou não. Nesse caso, ela está só um pouquinho virada, mas olhem só, eu consigo sim fazer os meus quadradinhos perfeito. Então, também eu tenho 4 ângulos retos. Então, elas são concorrentes perpendiculares. Muito bem. E essas aqui, ó, elas se cruzam? Não? Tem certeza? Olha só o que foi que eu falei. Essa distância e essa são diferentes, tá? Então, como elas são infinitas, elas vão, ó, se fechando até que em algum momento elas irão
se cruzar. Elas vão se cruzar, então elas são concorrentes. Mas quando elas forem, né, seguindo aqui e se cruzar, essa abertura não vai ser considerada ângulos retos. Então, ela vai ser concorrentes, não perpendicular, tá? Então, a diferença é essa. Agora, com a situação de cruzamentos de ruas, tá? Nós iremos analisar como se fossem retos, tá? Eu pegando aqui, ó, a Avenida 20 e Rua 8, elas se cruzam, formando 4 ângulos retos. Então, seriam retas concorrentes perpendiculares. O mesmo acontece com Rua 9 e Avenida 20, ó, forma 4 ângulos retos. Então, também seria concorrentes perpendiculares. Aqui, ó, Rua 8 e Rua Samambaia se cruzam, então seria concorrentes, mas não perpendiculares porque não forma ângulos retos. Temos aí ângulos agudos e ângulos obtusos, tá? Então, seria concorrentes não perpendicular. E o mesmo acontece com Rua 9 e Rua Samambaia, ó. Ângulos aí diferentes dos ângulos retos. Espero que vocês tenham entendido, tá? Pratiquem bastante nas atividades de vocês. Um beijo e até a próxima aula.